Olá, mais uma vez pessoal, meu nome é Ed Damasio, professor do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, né? Acredito que vocês já me conheçam pela série de vídeos aqui deste canal. A gente já está, já tem uns quase 10 vídeos aí percorrendo toda a sequência, né, dos sistemas de tratamento de águas residuárias. Lá no início desses vídeos nós temos conteúdo sobre qualidade de água, poluição da água, entre outros, tá? Então quem está chegando aqui de maneira, né, aleatória, tem uma série de outros vídeos que nós temos a contextualização daquilo que a gente está trabalhando, né, nesse canal. Tá? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de lagoas de estabilização. Tá? Vejam aí na figura inicial, tá, que nós temos as chamadas lagoas, a quem chama ali de forma vulgar represas, mas são unidades de tratamento, né, de águas residuárias, que a principal função dessas lagoas de estabilização é remover matéria orgânica. Tá? Nós vamos falar toda essa aula aqui de hoje de unidades de tratamento que possuem a finalidade de estabilizar matéria orgânica, ou seja, degradar por processos biológicos a matéria orgânica. Tá? E aí nessa figura aqui vocês podem observar que tem lagoas um pouco menores, tem lagoas maiores, tem lagoas que a gente vai ver um pouco mais à frente ali, que tem um formato que não é o que vocês estão observando aqui, né? Essas figuras aqui mostram lagoas retangulares, né, em sua planta, mas existem outras lagoas ali que elas têm um formato ali um pouco diferenciado, tá? O mais comum é esse formato retangular e que também né, pode ser quadrático, né, no caso aqui das lagoas, dessas primeiras lagoas, no qual são as lagoas anaeróbias. A gente vai falar sobre elas e vamos falar sobre as lagoas facultativas também. Então vamos lá, pessoal. Antes, né, de a gente começar a falar exclusivamente das lagoas, eu vou só trazer um pouquinho ali, né, das aulas passadas, no qual nós falamos sobre microbiologia aplicada ao tratamento de águas residuárias. O tratamento biológico ele tem, né, né, pode ser resumido aqui mais ou menos por meio desse fluxograma, né? Não é um fluxograma, mas é uma espécie aqui de jogo de palavras, né? Vamos chamar assim. Nós temos micro-organismos, tá? Quando a gente fala em micro-organismos, são principalmente bactérias, mas não somente as bactérias. São arqueias, podem ser também estar envolvido fungos, podem estar envolvido vírus, né? Um conjunto de micro-organismos, mas principalmente as bactérias são as responsáveis pela degradação da matéria orgânica, né? Que quando a gente fala em águas residuárias de indústria ou mesmo de esgoto sanitário, o principal poluente que a gente quer remover é a matéria orgânica, mas também nitrogênio, fósforo, entre outros, mas principalmente matéria orgânica. Quem mais atua no tratamento biológico, né, como o próprio nome já diz, são seres biológicos, né? No caso, micro-organismos. A gente observa na natureza aquilo que os micro-organismos fazem e a gente tenta reproduzir de maneira controlada, né, dentro das estações de tratamento de esgoto. E aí esses micro-organismos, eles vão degradar o poluente, né? Então nós temos variados tipos de poluentes que a gente quer remover, né? No caso aqui nós estamos citando a matéria orgânica e nitrogênio. Por que matéria orgânica e nitrogênio? Matéria orgânica é o principal poluente que nós desejamos remover das águas residuárias, né? Lembra-se que quando lança matéria orgânica em um corpo hídrico, num rio, os níveis de oxigênio do rio reduzem bastante e acaba com a biodiversidade daquele corpo hídrico, né? Um dos problemas da matéria orgânica. Do nitrogênio a gente também tem vários problemas, né? Causa mortandade de peixes quando se tem bastante nível de amônia gasosa. Causa-se também a redução do oxigênio dissolvido, né? Porque o oxigênio, a nitrificação consome o oxigênio do corpo hídrico, causa outros problemas como a eutrofização e uma série de outros impactos ambientais. Não só impactos ambientais, mas também impactos na nossa saúde, tá? Na saúde das pessoas. Pois bem, nós temos então poluentes que em contato com o micro-organismo, na presença de determinados aceptores de elétrons, geram subprodutos. Tá? Então depois vocês voltem nos vídeos lá, né, que nós falamos de microbiologia aplicada, para entender todo esse contexto, né? A gente tem que propiciar um contato em tempo suficiente. Então, ao longo desse vídeo de hoje, nós vamos falar muito sobre contato, sobre tempo, principalmente o parâmetro tempo de detenção hidráulica, né? Ou também tempo de retenção hidráulica. Tem gente que chama retenção, tem gente que chama detenção. Tá? Mas é TDH ou
tempo de detenção hidráulica, que é o tempo em que os micro-organismos estão em contato com o poluente na presença de um aceptor de elétrons e então vai gerar subprodutos. Que aceptores de elétrons são esses? Depende das condições. Se são ambientes aeróbios, né, onde tem oxigênio, o oxigênio vai ser o aceptor de elétron. Né? Na nossa respiração, né, na hora que a gente inala, né, o ar, a gente pega o oxigênio que está no ar. Né? Nesse ar que a gente inala tem nitrogênio, oxigênio, vários outros gases, mas nosso corpo absorve o oxigênio e promove uma reação aeróbia, uma reação de troca de elétrons, né? Quem doa elétrons, quem recebe, né, que são os aceptores de elétrons, e, e por aí vai. Tá? Então, são alguns princípios aí de bioquímica. Então, nós temos os aceptores de elétrons, o oxigênio, nós temos o nitrato, quando as condições são anóxicas, e quando as condições são anaeróbias, tem o CO2 e o sulfato. Tá? Então, nós temos aceptores de elétrons. Lembre-se que todas essas reações que acontecem em um ambiente controlado são reações de oxirredução. Tá? São praticamente todas reações de oxirredução. Tá? Dentro da digestão anaeróbia também tem não necessariamente é a oxirredução que acontece, mas um rearranjo de elétrons. Mas quando a gente for falar de reatores anaeróbios, que vai ser o próximo vídeo, a gente vai entrar em mais detalhes, tá? Mas por momento eu gostaria só que vocês soubessem, né? Com reações aeróbias, anóxicas, anaeróbias, seus respectivos aceptores de elétrons e o poluente, né, que se deseja degradar, seja matéria orgânica ou nitrogênio. Professor, por que não tem fósforo? Fósforo não é facilmente removido de águas residuárias por processos biológicos. Tá? Remove-se fósforo? Em pequena quantidade, sim. Porém, quando se tem a necessidade de remover fósforo em grande quantidade, aí é mais adequado um tratamento físico-químico. Tá? E os subprodutos? Quais subprodutos são esses? Se as reações são aeróbias, né, presença de oxigênio, os subprodutos vão ser simples, né, CO2 e água. Então, a matéria orgânica foi toda degradada. Por outro lado, se as reações foram anaeróbias, vai gerar vários outros subprodutos, tá? Complexos, né? Como metano, como CO2, como gás sulfídrico, entre outras moléculas de tamanho bem maiores. Então, os processos anaeróbios eles são menos eficientes. Tá? Feito todo esse contexto, depois vocês podem voltar lá no vídeo lá sobre microbiologia aplicada, a gente vai dar então seguimento ao que a gente precisa, o que a gente tem foco aqui na aula de hoje. Tá? Quando a gente fala em tratamento de águas residuárias, né, e a gente vai pensar na utilização de lagoas, por que se utiliza o nome lagoa? Porque é bem similar, como eu falei para vocês. Né? A gente observa a natureza, né? Na natureza a gente tem lá os pântanos, a gente tem os brejos, a gente tem aquelas áreas alagadas, né, que a gente chama de wetlands, aqueles ambientes naturais mesmo. Né? O que a gente faz? A gente observa que aqueles ambientes naturais degradam a matéria orgânica. Se, por exemplo, você lançar esgoto, né, uma determinada matéria orgânica num brejo, com o passar do tempo aquela matéria orgânica vai sendo degradada. A gente observa isso na prática, na realidade, na natureza, e traz-se para um ambiente controlado, que são as estações de tratamento de esgoto, né, na forma de lagoas anaeróbias, facultativas, aeradas de mistura completa ou aerada facultativa e a lagoa de maturação e polimento. Então nós temos diversos tipos de lagoas. Cada uma dessas lagoas simula determinadas condições. Veja, por exemplo, lagoa anaeróbia, como o próprio nome fala, simula condições anaeróbias. A gente quer que dentro dessa lagoa só tenha condição anaeróbia. E lagoa facultativa, vou explicar para vocês mais à frente, vai ter reações aeróbias, anaeróbias, facultativas no meio, né, onde pode ser um ou pode ser outro. Né? Tem reações anóxicas também. Lagoa aerada, de mistura completa ou facultativa. Tá? Isso daqui são ambientes aerados, tem a introdução de oxigênio de forma artificial, mas vai ter mais ou menos aeração, né? Dependendo da potência dos aeradores e, né, da forma como você trabalha o projeto. Todas essas 4 primeiras lagoas, a anaeróbia, facultativa e as aeradas, têm a finalidade de estabilizar a matéria orgânica, ou seja, remover matéria orgânica, transformar a matéria orgânica, proteínas, lipídios, carboidratos, em moléculas pequenininhas, né, sem grandes potenciais de impacto ambiental. Então, essa é a ideia da estabilização, é degradar
matéria orgânica, mineralizar a matéria orgânica, transformar moléculas grandes de matéria orgânica em moléculas pequenininhas que não causam impactos ambientais. Esta última lagoa, que é a de maturação, ou também chamada de polimento, ela tem a função de remover micro-organismos e nutrientes. Porque lembremos, principalmente no esgoto sanitário, a gente tem muito problema, né, com matéria orgânica, sim, com nitrogênio e fósforo, sim, mas problemas também com micro-organismos. Tá? Não dá para você lançar uma água residuária, mesmo que seja tratada num rio, com altas concentrações de coliformes, né, de Escherichia coli, entre outros micro-organismos. Tá? O que então temos que fazer? Tratar, remover esses micro-organismos antes de lançar no ambiente. Então, essa lagoa de maturação de polimento, ela tem essa finalidade. Nesta aula de hoje, nós vamos focar só nessas duas primeiras lagoas. Tá? Quando a gente for falar daqui umas 2 ou 3 aulas sobre sistemas aerados, onde a gente introduz oxigênio através de aeradores, dispersores, a gente vai falar dessas 2 outras lagoas, tá? Que é de mistura completa e facultativa, ambas aeradas. Mas ao final ali da disciplina, né, quando a gente for estudar remoção de micro-organismos e remoção de nutrientes, né, a gente vai voltar aqui e vai falar da lagoa de maturação, tá bom? Então, nesse encontro, nessa aula aqui de hoje, lagoa anaeróbia e lagoa facultativa, tá? É o que está sendo apresentado aqui. Por esta imagem, vocês vejam que nós temos 2 lagoas menorzinhas, né? Pela imagem você vai saber qual que é a anaeróbia e qual que é a facultativa. A anaeróbia é menor, tá? Anaeróbia, lagoa anaeróbia é pequenininha, tá? Em área, só que ela é muito profunda. Enquanto que a lagoa facultativa, ela é muito extensa, ela é grande em área e mais rasa, tá? Mais para frente eu vou explicar o porquê que uma é mais profunda, porquê que outra é mais rasa, o que isso daí interfere, né, no processo de tratamento, naquilo que a gente quer fazer. Em resumo, a anaeróbia eu quero condições anaeróbias, só anaeróbia, não quero oxigênio de forma nenhuma lá. Nas lagoas facultativas, eu quero uma condição facultativa, que pode ter oxigênio, pode não ter, no fundo vai ter oxigênio, desculpe, na superfície vai ter oxigênio, no fundo não vai ter oxigênio, e no meio do caminho são condições anóxicas facultativas, tá? Isso daqui eu já falei, né? O que consiste a estabilização? O processo de estabilização, que é a degradação de determinado poluente, né? No caso nosso a gente está falando de matéria orgânica, ela pode ser de forma química, adicionando um produto químico, ou de forma biológica, né, com a ação dos micro-organismos. O foco dessa videoaula é a estabilização biológica. Tá? Estabilização química a gente vai ver ao final dessa disciplina, quando a gente for falar do tratamento do lodo, por exemplo. Você adiciona cal, né, óxido de cálcio, e ele estabiliza, por reação química, a matéria orgânica, né, presente no lodo. Tá? Mas é mais para frente. O foco aqui é a estabilização biológica. Então, se lhe perguntarem, né, em um processo seletivo ali, algum concurso, lagoa de estabilização, qual que é a ideia dela? Vocês vão saber. Lagoa de estabilização é estabilizar, ou seja, degradar a matéria orgânica, né, de águas residuárias de forma geral. Tá bom? Pois bem, então focando nas lagoas anaeróbias. Tá? Então, são como o próprio nome fala, ocorrem reações estritamente anaeróbias. Quando eu falo estrita, é obrigatoriamente a presença de reações anaeróbias, de micro-organismos anaeróbios, de bactérias anaeróbias, de arqueias anaeróbias. Tá? Então, ou seja, qualquer organismo vivo que sobreviva, né, na presença de oxigênio não pode estar ali. Tá? Então nós temos a imagem de 2 lagoas anaeróbias aqui. Só tem micro-organismo aqui que sobrevive em condições anaeróbias. Tá? Por que disso? Por que a gente pretende, planeja e como que a gente vai fazer para que não tenha oxigênio nessas lagoas? Tá? A gente vai chegar nesse ponto. A predominância de gases como CO2, CH4 e H2S, ou seja, tem metano, tem dióxido de carbono e tem sulfeto de hidrogênio. Tá? Lembra-se das aulas anteriores, quando nós falamos, né, nos vídeos sobre digestão anaeróbia, né, processos anaeróbios, gera-se como subproduto isso daqui. Então, é um reator anaeróbio, né, digamos assim. Né, por isso que está escrito aqui embaixo. E
a lagoa anaeróbia ela também permite, ela tem uma capacidade, além de degradar, né, a matéria orgânica, possui a finalidade também de sedimentação de sólidos. Tá? Então, tem uma unidade que chama decantador primário. Esse decantador primário ele possui a finalidade de permitir com que os sólidos sedimentem, né, os sólidos do esgoto, da água residuária. Quando não se planeja, né, quando esse decantador primário ele é ausente, eu posso implantar a lagoa anaeróbia. Eu vou explicar isso daí, vocês vão ver as fluxogramas mais à frente e vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Mas aí, pessoal, logo nos próximos slides a gente vai entender como que essa lagoa ela vai ser anaeróbia. Só pelo fato de eu quero que essa lagoa seja anaeróbia, ela vai ser anaeróbia. Eu vou escrever ali, lagoa anaeróbia, colocar uma plaquinha. Ela vai ser um ambiente totalmente anaeróbio? Não, né? Obviamente não. A gente precisa desenhar, a gente precisa projetar, a gente precisa criar toda uma estrutura de forma que dentro dela só prevaleça reações de ordem anaeróbia, tá bom? Mas antes da gente chegar nessa parte, vou mostrar aqui para vocês a configuração mais adequada, tá? A gente tem que dentro de um sistema de tratamento de esgoto é comumente utilizado, né, a grade, seja variadas grades, né, uma grade grosseira, uma grade fina, uma grade média, e às vezes se utiliza a peneira, né, de forma isolada ou em conjunto com a grade, né, de forma a remover sólidos grosseiros. Tá? Logo após, né, a remoção de sólidos grosseiros, tem-se geralmente a introdução, né, de uma caixa de areia, que remove sólidos sedimentáveis inertes, ou seja, areia. Tá? Depois dessas duas unidades, coloca-se uma unidade que não trata esgoto, mas que tem a finalidade de medir, né? Medição de vazão. Ela é muito importante para você conhecer quanto que tem de vazão, se aquilo que você está projetando, você projetou, está de acordo com aquilo que está ocorrendo na prática durante a operação. Então, a calha partial é a mais utilizada, tá? E aí tem-se um vídeo também no canal, né, dimensionando calha partial, dimensionando caixa de areia e também falando de grade e peneira, tá? Toda essa unidade aqui, ó, né, grade, peneira, caixa de areia, corresponde a um tratamento preliminar, tá? Desse preliminar, pode-se pensar no primário. O que seria um tratamento primário? Né? Utilizar um decantador. Então aqui no meio eu poderia colocar um decantador, mas quando a gente pensa numa lagoa anaeróbia, ela tem uma função dupla. Tá? Então quando se fala, perguntas até mesmo de prova de concurso, quando se fala em lagoa anaeróbia, ela tem uma função dupla. Ela, primeiro, estabiliza a matéria orgânica, tá? Degrada a matéria orgânica, e segundo, ela tem a função de quê? De sedimentação de sólidos. Então nós temos dois tipos ali basicamente de lagoas anaeróbias, uma que tem um fundo bem plano, tá? Então veja aqui, ó, ela tem um fundo bem plano em que os sólidos o esgoto ele entra, os sólidos vão para o fundo e vão sendo acumulados ali ao longo do tempo. Esses sólidos vão sendo degradados, né, com o passar dos dias. Parte dos sólidos vão ficar ali porque são sólidos que não se degradam e outra parte vai ser degradada por reações anaeróbias. Então nós temos esse tipo de lagoa aqui, que é um fundo plano, né, retilíneo, e nós temos outro tipo de lagoa, tá? Perceba que a figura de cima e de baixo corresponde a um perfil hidráulico, tá? Um perfil hidráulico, está fora de escala e tudo mais, tá? Mas só para vocês entenderem. A figura daqui de baixo tem uma característica bem parecida, mas o diferencial dela que ela tem um volume adicional. Então ela tem uma geometria aqui do fundo, que é um fundo não plano. A geometria permite que se crie aqui uma espécie de um volume adicional, né, de um poço ali adicional para armazenar e recepcionar e armazenar essa areia. Tá? Então nós podemos projetar uma lagoa de base plana e outra com fundo não plano, né, adicional, de forma a recepcionar, armazenar essa areia entre também sólidos sedimentares. Por que eu estou falando da areia? Porque nem toda a areia ficou removida aqui na caixa de areia. Parte dela vai passar e vai ser depositado aqui na lagoa anaeróbia. Tá? Então nós temos muitos sólidos sedimentáveis, aquilo que é areia fica retido. Aquilo que é degradado, biodegradado, vai ser, né, obviamente, consumido pelos micro-organismos, né, em todo esse reator anaeróbio.
Detalhe muito importante nessa configuração, tanto de cima, a figura de superior, como a figura inferior, mostra que a entrada do esgoto acontece aqui embaixo. Isso é muito importante, pessoal, porque lembra que quando eu falei, olha, não é adequado ter oxigênio nessa lagoa anaeróbia. Para ela ser anaeróbia, não pode ter oxigênio. Então, o que acontece? Não pode ter turbilhonamento aqui na entrada nem na saída da tubulação de esgoto. Então, o que a gente faz? A gente direciona uma tubulação até lá no fundo, tá? Bem próximo aos sólidos lá do fundo. E aí, o que vai acontecer? Né? A tubulação vai lançar o esgoto lá embaixo, não vai turbilhonar aqui em cima. Porque imagine se lança o esgoto aqui em cima, causa um turbilhonamento, uma cascata, introduz oxigênio por aeração hidráulica. Né? Então não é adequado. Então, entrada nas lagoas anaeróbias, seja de fundo plano ou não, elas são lá embaixo. Tá? O mais embaixo possível, de forma a conservar as condições anaeróbias. A saída pode ser em cima, porque a saída geralmente tem um regime hidráulico ali bem laminar, bem tranquilo, não causa turbilhonamento. Tá bom? São essas duas configurações, então lagoas com fundo plano e não plano, todas elas utilizadas, né, depois do tratamento preliminar, com duas funções, degradar matéria orgânica e recepcionar sólidos sedimentáveis. Tá? Aqui, aquela figura que você já conhece, só que ela está trabalhada ali de uma ótica um pouquinho diferente, né? Processo de digestão anaeróbia, só para vocês não perderem, né, o hábito de tentar entendê-las, né? Matéria orgânica complexa, na forma de proteínas, lipídios e carboidratos, e aí tem-se as fases, né, da digestão anaeróbia. Hidrólise, acidogênese, acetogênese até a metanogênese. No meio do caminho, nós temos micro-organismos, né, como bactérias, nós temos as arqueias que produzem o metano, nós temos as bactérias redutoras de sulfato, né, que pegam lá o sulfato e reduz a gás sulfídrico, né, toda essa complexidade de reações anaeróbias. Isso tudo aqui acontece dentro das lagoas anaeróbias. Tá? O processo de digestão anaeróbia está lá dentro dessas lagoas. Tá? Agora a pergunta que fica, como é que a gente vai falar e vai garantir que lá dentro ocorrem apenas reações anaeróbias? Como que a gente garante que não tem oxigênio? Né? Simplesmente colocando uma placa lá em frente à lagoa? Não, né? A placa não vai garantir nada disso. Né? No projeto, a gente tem que adotar algumas, digamos, né, pensar e adotar algumas artimanhas. O princípio básico das lagoas anaeróbias é o sufocamento dessa lagoa. A gente vai sufocar ela de matéria orgânica, tá? De forma que qualquer molécula de oxigênio que aparecer ali no meio da lagoa, ela vai ser logo consumida, tá? E aí ela vai, em sua totalidade, continuar como lagoa anaeróbia, tá? Vamos ver então qual que são as configurações e características. Ela deve receber alta carga orgânica, tá? Então a gente vai introduzir aqui um novo parâmetro de projeto que chama carga orgânica, tá? Essa carga orgânica representa, nós vamos ver a fórmula ali mais à frente, que é a concentração de DBO vezes a vazão, né? Ou seja, é uma quantidade de matéria orgânica que tem ali em determinado volume, tá? Em massa pelo volume. Essa carga orgânica é o quanto de matéria orgânica que a gente introduz na lagoa anaeróbia. Então, veja bem, quando a gente introduz muita matéria orgânica, muito maior do que a capacidade de degradação aeróbia dessa lagoa, o que vai acontecer? Não vai aparecer moléculas de oxigênio. Tá? Então vamos sufocar essa lagoa anaeróbia de matéria orgânica. Tá? Porque, como eu falei para vocês, qualquer molécula de oxigênio que aparecer vai ser logo consumida. É o que está dizendo aqui no segundo tópico. Ó. Consumo de oxigênio deve ser muito maior do que a sua produção. Porque como que o oxigênio pode entrar naquela lagoa anaeróbia? Às vezes aparece uma alga ali na superfície, né? Realiza a fotossíntese, a alga libera um oxigênio, moléculas de oxigênio. Essas moléculas de oxigênio, como ela tem um potencial oxidativo bem maior, ela vai ser logo consumida. Tá? Então qualquer molécula de oxigênio que aparecer ali, se tiver matéria orgânica, vai ser logo consumida. Então essa é a ideia, né? Fornecer muita matéria orgânica de forma que qualquer molécula que apareça, seja por fotossíntese de algas ou seja por um turbilhonamento qualquer ali na superfície da lagoa, vai ser logo consumida pelos
micro-organismos aeróbios, né, que consomem oxigênio, e os anaeróbios vão ficar lá com o restante da matéria orgânica. Tá? Então a ideia é sufocar a lagoa com a matéria orgânica. Tá bom? Outra estratégia é uma profundidade alta. Tá? Por que uma profundidade alta? Na ordem ali de 3 a 5 metros. Quando se tem uma lagoa profunda, o que vai acontecer? A luz não vai entrar nas partes de baixo. Tá? Então, quanto mais profunda, melhor. Né? Até ali 5 metros é o adequado nos projetos, para evitar a entrada de luz. Porque a luz vai estar com certeza nas camadas superiores, né? Aí a gente vai ter que adotar essa tática aí, né, de alta carga orgânica para reduzir a produção de oxigênio. E, né, nas camadas mais baixas não vai entrar luz. Se não tem luz, não tem fotossíntese, não tem oxigênio. Tá bom? Como eu falei também anteriormente para vocês, entrada de esgoto é obrigatoriamente submersa, tá? Então o esgoto vai entrar lá por baixo, porque se entrar por cima pode causar agitação, tá? E outro fator interessante é a presença de material flotável. Se tem gordurinhas, por exemplo, se você vai tratar uma água residuária de uma indústria alimentícia, por exemplo, né, como matadouros, frigoríficos, curtumes, sempre tem um material flotável, né, uma gordurinha na superfície. Essa presença de material flotável é até desejável, porque ela cria um isolamento. Tá? Essa gordura cria um isolamento entre o ar e o meio líquido. O que isso daí causa? Né? Esse isolamento evita que gases entrem e saiam, né? Principalmente oxigênio da atmosfera entrem no meio líquido. Tá? Então tem assim, alguns artimanhas, né? Vamos dizer assim, algumas artimanhas para que dentro da lagoa anaeróbia só aconteça reações anaeróbias. Tá? Então, se vocês não entenderam, né, acompanhe novamente o vídeo, volte ali de forma ali mais devagar, tá? E eu então, obviamente, sempre recomendo as referências aí, né, como o livro, a coletânea, né, do Von Sperling, do pessoal lá da UFMG, tem Jordão e Pessoa também, várias referências. Vou estar mandando aí para vocês, né, quem são os meus alunos, mas nós temos aí diversas referências aí para quem não são alunos aí da disciplina, para poder acompanhar todas essas aulas, tá? E é bastante interessante, né? Interessante e importante saber, né, como manter as condições anaeróbias de uma lagoa. Se começar sua lagoa que você está operando, fazendo manutenção, começar a ter um tom esverdeado na superfície, é sinal negativo, tá? Sinal de quê? De que está começando a crescer, a proliferar algas. Então, se a sua lagoa anaeróbica começou a ficar esverdeada, é problema, porque aí tem alga. Se tem alga, produz oxigênio. Então, ela não vai operacionar de maneira mais adequada. Tá? E aí vocês vão ter que pensar, olha, o que está acontecendo? Será que a carga de matéria orgânica que está insuficiente? Houve alguma mudança na temperatura da minha água residuária, da atmosfera? O que está acontecendo? Porque temperatura pode mudar a operação e funcionamento das lagoas anaeróbias. A concentração, porque às vezes, como a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente projeta uma lagoa, a gente projeta baseado na carga. Se a carga diminuiu, a lagoa pode sofrer alguns problemas. Tá? Todas essas mudanças, né, naquilo que você projeta e naquilo que você executa pode configurar redução na eficiência. Tá? E por isso, a eficiência média de remoção da DBO, né, dentro dessas lagoas é de 50% a 70%. Se ela está bem operada, né, fica próximo ali dos 70% de remoção de DBO. Porém, né, quando a lagoa ela não é muito bem operada, né, essa eficiência cai lá para 50%, pode cair até menos, né, do que 50%. Então, a média ali fica sempre próximo, um pouquinho acima de 50%, próximo a 60%, quando uma lagoa anaeróbia ela é bem operada e bem projetada também. Tá? A configuração dela, como eu já mostrei para vocês, né, ela pode ser quadrada ou pode ser retangular, né, em planta, e no mínimo duas. Por que no mínimo duas? Como a cada ano, a cada 2, 3 anos, tem-se a necessidade de fazer a limpeza, né, dessas lagoas, porque lembramos bem, né, ela tem a função de degradar matéria orgânica, mas tem a função também de acumular areia, sólidos suspensos, né, algum material ali no seu fundo. Então vai chegar algum momento que vai ter que fazer a limpeza. Se estiver limpando uma, dá para você, né, operar a sua estação de tratamento de esgoto na outra.
Tá? Se você só tiver uma lagoa, você vai fazer o que com esgoto? Não tem o que fazer. Então, o adequado é você ter no mínimo 2 lagoas trabalhando em paralelo, como eu estou mostrando aqui na figura. Tá bom? E aqui nós temos outros aspectos construtivos, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque são apenas, né, configurações de projeto, mas depois vocês podem trabalhar aqui com um pouco mais de detalhes, né, refletir um pouco mais sobre isso. Os taludes, né, tem uma inclinação de 45 a 60 graus, se a gente falar em taludes, são essas inclinações aqui, ó, tá? Então, essas lagoas são escavadas no solo, tá? Elas são escavadas no solo, tem inclinação aqui que varia de 45 a 60 graus, tá? A relação comprimento-largura é entre 1 e 3, então ela pode ser quadrática, né? Pode ser um quadrado aqui, ou pode ser um retângulo, tá? Então varia geralmente de 1 a 3. A impermeabilização, como ela é escavada no solo, como que a gente faz para o esgoto não infiltrar no solo? Tem que impermeabilizar. O mais comum é adotar as mantas de polietileno de alta densidade, 1, 2, 3 milímetros. Tá? Essas mantas são muito eficientes, duram muitos e muitos anos, né, e não causam ali, dificilmente causam algum tipo de infiltração. Tem também quem prefira, né, adotar ali uma impermeabilização, se vocês observarem aqui, ó, tanto nessa figura aqui de cima, da esquerda como da direita, se utiliza de mantas. Mas se a gente voltar nas figuras lá do início, acho que dessa capa aqui, ó, veja que essa lagoa ela foi impermeabilizada aqui, pelo menos nas laterais, com concreto, né? O concreto tem muitos problemas, ele pode rachar, ele pode, né, implicar em infiltração, o tempo de duração dele é bem menor, então o concreto não é adequado. O mais adequado são os polímeros, né? Polietileno ali de alta densidade, tá bom? A distância entre as tubulações de distribuição, no máximo 3 metros. O que é tubulação de distribuição? O esgoto ele vai ser dividido para as 2 lagoas e ao chegar nas lagoas ele vai ser distribuído. Tá? Vai ter 2 tubulações, ou 3, ou 4, ou 5, dependendo da largura da lagoa. Tá? Tanto na entrada como na saída. Qual que é a distância máxima entre essas tubulações aqui? Né? No máximo 3 metros. Tá? Então essas tubulações aí que vão fazer a distribuição do esgoto e vão fazer a coleta do esgoto lá na saída, entrada e saída, no máximo 3 metros. De forma que se você colocar muito, mas muito distante, vai acarretar no problema hidráulico ali de formação de curtos-circuitos. Nunca é adequado você colocar uma única tubulação, porque imagina só, você coloca uma tubulação aqui e o esgoto não vai ser distribuído para as laterais. Então o esgoto vai entrar aqui e vai sair na outra direção. Então o adequado é ter-se uma distribuição máxima possível aqui, ó, tanto na entrada como na saída, de forma a prevalecer o quê? Aquilo que a gente falou lá no início dessa aula de hoje. Propiciar o contato entre micro-organismo e o poluente em tempo suficiente. Então, se a gente distribui aqui na entrada e na saída com o máximo de tubulação possível, nós temos um projeto ali bastante eficiente, né? A eficiência de remoção de DBO vai ser cada vez maior. Tá? Porque não ocorrerão zonas mortas, vai ter pouco curto-circuito hidráulico, né? Então vai ser bem projetado e operado. Então a distância entre cada uma daquelas tubulações lá, coloquem aí, né, no máximo 3 metros. Borda livre ali, ó, é o que sobrou aqui em cima, tá? Acima do nível do esgoto aqui, ó, acima do nível da água, coloca uma borda livre de no mínimo 50 centímetros, tá? Porque às vezes quando chove demais, acontece alguma coisa assim, a vazão aumenta muito, o nível pode aumentar. Tá bom? E outro detalhe muito importante também é no caso das lagoas que não têm o fundo plano. Tá? Quando as lagoas não são com fundo plano, a gente aprofunda aquela primeira parte, né? Em termos de 1 metro a 1,5 metro a mais. Quando a gente for fazer o projeto, pessoal, né, da lagoa, no exercício mais embaixo, a gente vai dimensionar essa lagoa anaeróbia aqui, ó. Tá? Essa lagoa anaeróbia aqui, fundo plano. Então a gente vai ter uma profundidade, que vai ser de 3 a 5 metros. Quando a gente for dimensionar essa outra lagoa anaeróbia aqui, ó, né, for fazer um exercício desse nível, vai ter uma determinada profundidade, que vai ser essa segunda aqui, essa segunda parte, né, que vai ter também de 3 a 5 metros, mas essa primeira parte, onde vai recepcionar determinado volume ali de areia, sólidos sedimentares, ela vai ser aprofundada entre 1 e 1,5 metro. Tá? Então,
A mais aqui, ó, esse poçozinho aqui vai ter 1 metro ou 1,5 metro a mais do que a profundidade normal, tá? A mais, muito importante lembrar disso. E qual que é o comprimento daquele pequeno poço ali de reservação? Né? Ele vai ser o quê? De 1,5 até 1/3, tá? Do comprimento. Então, esse poço aqui, ó, o comprimento dele, dessa lateralzinha até aqui, vai ser de 1,5 até 1/3, né, de todo o comprimento da lagoa. Então vocês vão pegar todo o comprimento da lagoa, né, e vai colocar aqui, ó, de 1,5, né, até 1/3, que vai ser o comprimento aqui desse poço de recepção e de reservação de areia, tá bom? Então aqui nós temos as dimensões, com isso é possível ter as dimensões desse poço, né, no caso da lagoa anaeróbia de fundo não plano, tá ok? Pois bem, então pessoal, agora nós vamos falar de algo bem importante, que é o dimensionamento. Como que a gente dimensiona sistemas biológicos de tratamento de águas residuárias? Pois então, pessoal, em resumo, são 3 os métodos mais gerais assim de dimensionamento de unidades biológicas, né? Quando a gente fala em unidades biológicas, a gente está falando de lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, lodos ativados, reator WASB, tanque séptico, entre várias e várias outras unidades em que tem micro-organismos trabalhando para a gente, removendo, degradando matéria orgânica, nitrogênio e por aí vai. Tá? São 3 mais ou menos os métodos de dimensionamento. Tá? Nessa aula de hoje a gente vai focar em apenas um, que é a especificação de carga aplicada. Tá? Mas é importante também a gente saber que existe o de modelagem cinético-hidrodinâmica, tá? Inclusive foi colocado, nós temos um vídeo que fala sobre hidráulica de reatores. Então nesse vídeo de hidráulica de reatores, de sistemas de tratamento de esgoto, trabalho bastante a ideia lá da hidrodinâmica, né? Mistura completa, fluxo pistonado, fluxo disperso e por aí vai. Tá? Então esse vídeo vai nos ajudar quando a gente for falar dessa modelagem cinética hidrodinâmica. Tá? Então, é importante saber o que é um fluxo pistão, o que é um fluxo mistura completa, as equações que regem, né, essa modelagem matemática, quando a gente for trabalhar com isso. Tá? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente vai inserir essa modelagem cinética hidrodinâmica como método de dimensionamento. Tá? Nessa aula de hoje, a gente vai ficar na especificação de carga aplicada. Logo eu vou explicar o que é isso. Existem outras equações empíricas de regressão, né, no qual se pega uma variável e compara com outra e faz uma regressão, seja ela linear ou não linear, seja de variáveis simples ou variáveis múltiplas, tá? Utilizando estatística de forma geral. Essas equações empíricas podem, por exemplo, correlacionar de um lado a variável eficiência, do outro a variável carga orgânica. Quanto maior a carga orgânica, menor a eficiência, né? Ou até chegar a um valor ali correlacionado. Pode relacionar também tempo de detenção hidráulica com a eficiência, né? Modifica-se o TDAH, varia-se também a eficiência. Então, essas equações empíricas são obtidas por meio de regressão estatística. Você vai ter lá um coeficiente de Pearson, né, um R quadrado, que você vai avaliar a eficiência daquela equação. São menos utilizadas, são de fato pouco utilizadas. As mais comuns são essas duas primeiras, no qual nós vamos falar principalmente nessa aula aqui de hoje, de especificação de carga aplicada, que vai ser a utilizada para a gente dimensionar a nossa lagoa anaeróbia e dimensionar a nossa lagoa facultativa. Tá? Só para deixar aqui como observação, qual desses métodos é o mais adequado? Depende de cada autor. Por exemplo, se vocês pegarem lá a coletânea lá do Von Sperling, né, o volume 3, que fala de lagoa de estabilização, ele dimensiona lagoa facultativa e lagoa anaeróbia pelo método de especificação de carga. É o que ele ensina. Se você for lá na parte de lagoas de maturação para remoção de micro-organismos, nutrientes, ele já utiliza a modelagem cinética hidrodinâmica. Né? Não tem um método mais adequado. Existem os métodos mais preferíveis, né? De acordo com aquela pessoa que está fazendo o projeto, de acordo com o livro de referência que a pessoa utiliza, de acordo com a cultura, né, no qual a pessoa está inserida. Às vezes, numa determinada universidade só ensina isso ou só ensina aquilo. Então, dependendo de todos esses fatores, né, um determinado projetista vai utilizar um método ou outro. Tá? O que eu vou passar aqui para vocês
é o método de especificação de carga que vocês podem utilizar ali, né, como referência nos projetos de vocês, né, e tem lá no próprio livro do Von Sperling, né, Coletânea do Von Sperling, que ele utiliza como a mais adequada dos métodos, tá? Porém, pessoal, o que eu estou falando aqui, né, não está muito claro, né, na maioria dos livros, né? Se vocês forem pesquisar lá nos livros, né, o que é a especificação de carga aplicada, o que é uma modelagem cinética hidrodinâmica, o que são equações empíricas de regressão aplicadas ao tratamento de esgoto. Vocês não encontram muito isso em livros, vocês vão encontrar principalmente em teses, em artigos, né, em trabalhos ali de revisão mais ampla. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é, digamos, um resumo, né, de tudo aquilo que eu já estudei, né, ao longo da minha vida a respeito desses métodos de dimensionamento, tá? Pois bem, quando a gente fala em especificação de carga, a gente correlaciona duas variáveis, né, de forma bem direta, né? A carga que eu estou aplicando, né, ou seja, quantos quilos de DBO por metro quadrado, né, quando for uma carga superficial, ou metro cúbico, se for uma carga volumétrica, por dia. E a eficiência que foi obtida. Então é um ensaio ali de experimentação. Então eu adiciono, faço um ensaio ali de laboratório, né, na pesquisa de mestrado ou doutorado, ou numa estação de tratamento de esgoto real mesmo, né? E aí eu adiciono 90 kg de DBO metro quadrado dia. A eficiência é tanto. Eu adiciono 100, a eficiência vai aumentando. Eu adiciono 180, né, 28 de eficiência. Eu vou aumentando a eficiência e a eficiência vai alterando. Até que eu cheguei num ponto ótimo em que a maior eficiência que foi obtida naquele reator específico, naquele reator biológico, foi na taxa, na carga orgânica ali, né, de 250. Ou seja, baseado em dados prévios, em estudos preliminares, eu consegui identificar que a melhor eficiência, né, de 65%, por exemplo, foi quando eu apliquei a carga orgânica de 250 kg de DBO metro quadrado dia. Ou seja, é uma especificação de carga aplicada. Eu achei uma carga orgânica adequada para atingir aquela máxima eficiência. Então, a gente faz essa série de ensaios, vê qual que foi tiver os melhores resultados, né, em termos de eficiência, e aí eu vou recomendar que para futuros projetos eu vou utilizar aquela determinada carga orgânica, tá? Pode ser feito isso também com uma carga hidráulica superficial, ao invés de eu contabilizar quilo de DBO, eu posso contabilizar metro cúbico de esgoto, por isso que ela chama hidráulica. Pode ser superficial em metros quadrados, tá? Metros cúbicos de esgoto por metro quadrado, ou pode ser hidráulica, volumétrica, metros cúbicos de esgoto por metros cúbicos de sistema de tratamento, por dia, ambas, tá? E em termos de nutriente, não necessariamente precisa ser matéria orgânica, pode ser também amônia, pode ser nitrogênio orgânico, pode ser fósforo e por aí vai, tá bom? De forma geral, né, aqui o que eu estou colocando aqui para vocês aqui embaixo, é que quando a gente dimensiona sistemas de tratamento de esgoto, o parâmetro principal vai ser a DBO, tá? Matéria orgânica. Então, quando a gente fala em nutrientes, em alguns casos, hidráulica, volumétrica ou superficial, em alguns casos, tá? Só quando a gente precisa trabalhar, fazer algumas investigações mais complexas, tá? Por que que o meu sistema de tratamento não está funcionando? Mas para projeto inicial a gente considera isso daqui, ó, quilos de DBO por metro quadrado ou metro cúbico por dia. Tá? É a carga orgânica superficial ou volumétrica. Tá? Falando então de carga orgânica, vamos ao que realmente interessa, que é o dimensionamento da lagoa anaeróbia. Tá? Eu já estou aqui, né, há mais de meia hora falando sobre que a gente tem que, digamos, introduzir muita carga orgânica na lagoa, né, para que não qualquer oxigênio que apareça seja logo consumido. A gente tem que sufocar a lagoa com matéria orgânica. A gente está falando do método de especificação de carga. Então, vamos ao que realmente nos interessa. Tá? Fórmulas. O volume da lagoa anaeróbia é dado por isso aqui. Ó. Volume é igual ao quê? Carga orgânica pelo TAV. O que é o TAV? Taxa de aplicação volumétrica. Então lembre que o método de especificação de carga orgânica é o que nós vamos utilizar. E que nesse método, né, a gente vai utilizar a taxa de aplicação volumétrica, que corresponde ao quê? Se vocês observarem aqui na legenda, quilos de DBO por metro cúbico dia. Tá? Então, na lagoa anaeróbia, a gente dimensiona em função do volume, tá? Vou deixar até aqui grifado, ó, no volume, tá? Então, volume.
certo? Dimensionamento da lagoa anaeróbia é a taxa de aplicação volumétrica em quilos de DBO por volume dia, tá? Quando a gente for dimensionar logo mais abaixo a lagoa facultativa, vai ser taxa de aplicação superficial, ou seja, em termos de área, tá? Então vai ser quilos de DBO por metro quadrado dia, tá ok? Então só adiantando isso. Pois bem, a fórmula da carga orgânica é carga orgânica igual a DBO, que é o Czinho aqui, a concentração de DBO, vezes a vazão. Então, a carga orgânica é DBO vezes a vazão. Vai ser o valor do CO aqui, tá? E o TAV, tá? O que é o TAV? Taxa de aplicação volumétrica. Ele depende, tá? Ele vai depender da temperatura. Se a temperatura é mais alta, vamos usar o valor ali de 0,35 para o TAV. Se a temperatura é mais baixa, a gente vai aplicar nessas outras fórmulas aqui mais embaixo, tá? Em função da temperatura. Por exemplo, a temperatura de 10 a 20 graus Celsius no mês mais frio, né? Por exemplo, aqui no centro-oeste brasileiro, o mês mais frio é julho, agosto, né? A temperatura média desse mês gira em torno ali de uns 20 e poucos graus. A gente vai pegar essa temperatura e joga aqui na equação, a gente acha o valor da taxa de aplicação volumétrica. Esse TAV corresponde à quantidade de matéria orgânica que a gente tem que inserir na lagoa em função de metros cúbicos para fazer essa lagoa o quê? Ser sobrecarregada. A ideia não era sobrecarregar a lagoa com matéria orgânica? Sim. Então, quanto de matéria orgânica que a gente tem que sobrecarregar essa lagoa? Tantos quilos de DBO por cada metro cúbico por dia, tá? Então, é aqui no TAV o X da questão. É baseado na taxa de aplicação volumétrica, a gente sobrecarrega a lagoa de forma que oxigênio, quando aparecer ali por produção de algas, por exemplo, seja logo consumido. Tá? Então a gente vai sufocar a lagoa considerando o TAV. Se o TAV for muito baixo, vai ter pouca matéria orgânica, né? Então pode aparecer oxigênio, as algas vão começar a crescer. Então o TAV não pode ser nem muito alto nem muito baixo. Tá? A gente vai ter que, eu vou explicar por que o TAV não pode ser tão fora dessa faixa aqui. Tá? Então baseado na carga orgânica e no TAV, a gente calcula o volume da lagoa anaeróbia, tá bom? E aí então falando do tempo de detenção hidráulica, TDH. O TDH, a forma dele é o volume pela vazão. Então, o tempo de retenção hidráulica ou detenção hidráulica de lagoas, né, anaeróbia, facultativa e outros sistemas, é volume dessa lagoa pela vazão, tá? O TDH da lagoa anaeróbia tem que ser de 3 a 6 dias. Então é muito, mas muito importante aqui que a gente controle o tempo de detenção hidráulica que não seja inferior a 3 dias e não seja superior a 6 dias. Então tem que ficar entre 3 e 6, ou seja, o esgoto vai entrar na lagoa, vai ficar ali circulando ali em média de 3 a 6 dias até ele sair. É o tempo que o esgoto fica em determinado reator, de 3 a 6 dias. E o TAV, taxa de aplicação volumétrica, vai ser de 0,1 a 0,35 kg de DBO por metro cúbico por dia. Tá? Nós vamos então verificar TAV e TDH, sendo o TDH mais importante. Tá? Porque como a gente às vezes vai fazer um projeto e aí o TDH está na faixa, dentro dessa faixa, mas o TAV não está. Aí a gente mexe no TAV e altera o TDH. Então, um vai interferindo no outro e aí a gente vai ter que verificar qual que é mais importante. O que a gente deve concentrar agora e depois o outro a gente, se der certo, a gente ajusta. Se não der, a gente tenta manter como está. O TDH é mais importante. Por quê? Se a gente tiver um pouco tempo de detenção hidráulica, as bactérias não vão funcionar, tá? Não vão operar, né? As bactérias não vão ter tempo suficiente. Lembra que no início da aula de hoje nós falamos, olha, tempo suficiente para as bactérias atuarem. É justamente isso, tá? Então se não tiver pelo menos 3 dias, as bactérias não vão crescer, não vão trabalhar de forma mais efetiva, tá? Por outro lado, se o TDH for muito alto, vai começar a crescer organismos facultativos. As algas vão começar a crescer de alguma forma, vão achar uma beiradinha lá da lagoa, em algum local. Então, o TDH não pode ser muito baixo, para dar tempo para as bactérias atuarem, e o TDH não pode ser muito alto, acima de 6 dias, porque senão vão começar a crescer algas, vão começar a crescer bactérias que vão
consumir e produzir oxigênio. Tá? Então, por isso o TDAH tem que estar entre 3 e 6 dias. E o TAV? Se o TAV for muito baixo, né, abaixo ali de 0,1, vai faltar alimentos para as bactérias. Se faltar alimento, é um problema muito sério. Né? A ideia não é sobrecarregar a lagoa de alimento com matéria orgânica. Então, o TAV não pode ser abaixo de 0,1. Por outro lado, se o TAV for muito alto, acima do 0,35, vai sobrar alimento, ou seja, a eficiência do tratamento vai ser reduzida. Tá? Vai passar muita matéria orgânica pela lagoa anaeróbia. Tá? É complexo tudo isso daqui, né? Aparentemente não é muito complicado, mas pode se mostrar um pouco complexo, né? Se a gente pegar aqui e tentar assimilar essas informações, né, de uma vez só. Mas peguem aqui, ponto por ponto, reflitam, analisem, né? Qual que é a função da lagoa anaeróbica, como que a gente projeta para que aconteça dessa forma, né? Se o TDAH subir, se o TDAH baixar, tá? Anotem todas essas questões aí no caderno de vocês e reflitam, tá bom? Pois bem, antes da gente então ir para o dimensionamento e para o exemplo, né, da lagoa anaeróbia, eu só queria fazer um adentro. Tá? Na aula passada ou retrasada, a gente falou sobre hidráulica de reatores. Lá a gente falou do tempo de detenção hidráulica real. É aquilo que acontece de verdade no reator. Então é o tempo médio em que a água de fato fica no reator. Se você pegar fazer um ensaio hidrodinâmico e medir o TDAH real, medir o TDAH lá, pelo ensaio hidrodinâmico, é o real, é o que está acontecendo de verdade, na operação, tá? Na operação do sistema. Agora, no projeto, que é esse daqui, ó, esse TDAH aqui que a gente está dimensionando é o TDAH nominal, tá? É o do projeto. Então, por isso, existe uma diferença entre o TDAH nominal, que é aquilo que você está projetando, você quer que o seu reator funcione dessa forma, que o esgoto fique lá naquele reator por aquele tempo, é o que a gente planeja. E a realidade é o TDAH real. Quando se tem a diferença muito grande entre o TDAH nominal e o TDAH real, a gente pode ver que tem alguma coisa errada no meio do caminho. Às vezes a sua lagoa anaeróbia não está funcionando, tendo a eficiência que você deseja, ou mesmo a facultativa, por conta disso daqui. Ó. O TDAH nominal, que é aquilo que você projetou, que você queria, está bem diferente do TDAH real, que é aquilo que está acontecendo na prática. Tá? E aí como que a gente... O que pode estar acontecendo? Formando curtos-circuitos hidráulicos, zonas mortas e por aí vai. Tá? Como que a gente sabe se está tendo curto-circuito ou não? Tem que fazer um ensaio com traçador hidrodinâmico, nós já falamos numa aula passada. Tá? Mas aí, com esse ensaio de traçador hidrodinâmico, a gente vai saber o TDAH real. Tá? Comparando o TDAH real com o nominal, a gente pode fazer algumas inferências. Por exemplo, quando o nominal, o do projeto, é muito maior do que o real, indica que pode estar acontecendo curto-circuito hidráulico. Por quê? Projetei para 5 dias e o real está sendo 2 dias, ou seja, o esgoto está passando direto. Então, pode ser um curto-circuito hidráulico. Ou outro problema é que aumentou a vazão de operação. Eu projetei para 100 metros cúbicos por dia e a vazão foi para 200 metros cúbicos por dia. Se vocês observarem aqui, ó, um aumento na vazão reduz o TDAH. Então, se a vazão modificou, o nominal para o real vai ser diferente também. Tá? Por outro lado, se o TDAH real é muito maior do que o nominal, quer dizer então que a vazão ela reduziu. Ou seja, eu fiz o projeto para 100 metros cúbicos, mas a vazão reduziu ali para 80, 70. Então o TDAH o real vai ser maior do que o nominal, tá? Vocês podem observar aqui, ó. Então se a vazão diminui, o TDAH real vai subir, tá bom? Então todos esses detalhes, anotem isso, né? Eu estou falando muitas informações, falando muita coisa aqui para vocês e tudo isso é de uma extrema importância. Vocês forem operar uma estação de tratamento de esgoto que tem uma lagoa anaeróbia, uma facultativa, e você projetou, você queria que ela funcionasse lá com 70, a lagoa anaeróbia, 50% de eficiência, e ela está com 30, está com 20. Está errado, alguma coisa está acontecendo. Pode ser o TDAH, pode ser as dimensões dessa lagoa, a tubulação de entrada e a tubulação de saída, pode ser crescimento de algas, pode ser que a vazão está alterada, maior ou menor do que você projetou, o tempo, o TDAH está diferente, a taxa de aplicação volumétrica. Então são várias e várias coisas que vocês vão ter que investigar
né, para avaliar se o seu sistema de tratamento está correto ou não, tá? Pois bem, vamos então para o exercício, já falei bastante, passei para vocês toda a teoria por detrás, né, das lagoas anaeróbias, né, como que manter uma lagoa anaeróbia, então vamos para o dimensionamento. Vamos dimensionar lagoas anaeróbias, tá? Então no caso vamos dimensionar 2 lagoas, porque a gente precisa, né, dividir ali a vazão, né, para que quando uma estiver sendo limpa, a outra funcione de maneira normal. E aí a gente vai considerar algumas coisas, né? Base plana, então é aquela lagoa normal de base plana, sem aquele volume inicial extra, embora eu já expliquei para vocês como se calcula. Água residuária de um matadouro, mas pode se aplicar a esgoto sanitário, pode se aplicar a diversos outros tipos de água, tá? DBO de entrada 3.500, tá? Então a DBO ali de entrada 3.500. Lá na entrada, quando eu falo, lá do esgoto bruto mesmo, do laticínio, tá? Laticínio tem carga orgânica e concentração bastante alta. A vazão de águas residuárias do matadouro, 74.200 litros por dia. Vamos considerar que ela tem grade, peneira, caixa de areia, né? E mesmo assim a eficiência, né, para remoção de matéria orgânica, vamos considerar aqui como sendo 0. Ou seja, todo aquele esgoto ali, com aquela concentração e vazão, passa pelas unidades prévias, só remove sólidos grosseiros e areia, mas não remove matéria orgânica, tá? Temperatura do ar no mês mais frio, 22 graus Celsius. O projeto a gente tem que fazer para início e final de plano, quando a gente tem que uma vazão, por exemplo, isso é muito comum para cidades, né? Mas também acontece com indústrias. Você faz um projeto hoje, que é o início de plano, e pensando que daqui 20 anos a vazão vai aumentar, né, tantos por cento, você tem que fazer o projeto considerando o fim de plano, tá? Se a vazão for constante, o projeto vale hoje, vale para daqui 20 anos. Se a vazão aumentar, você tem que considerar esse aumento, tá? Pois bem, considerar vazão máxima, tá? Então é muito importante que a gente considere a vazão máxima nas unidades, se não tiver nenhuma unidade de amortização. Quando eu falo amortização, pode ser um decantador, pode ser um tanque de recepção, pode ser um tanque de mistura, de equalização, tá? São unidades que recepcionam o esgoto e equalizam o mesmo, tá? A gente vai ter um vídeo aqui também no canal falando sobre esses tanques de equalização, de mistura e por aí vai. Tá bom? Vamos lá então para o cálculo. Primeiro passo, calcular o TAV, né? O TAV, então, nós vimos aqui que a temperatura do ar no mês mais frio, tá? Temperatura média do ar no mês mais frio aqui de determinada cidade, 22 graus Celsius. A gente vai lá na tabelinha, 22 graus Celsius, então é de 20 a 25. Então a fórmula que a gente vai utilizar vai ser essa, 0,01T mais 0,10. Então a gente vem aqui, 0,021T mais 0,10, acrescenta aqui o 22, tá? E faz o cálculo. Nosso TAV vai ser quanto? 0,32 kg de DBO por cada metro cúbico por dia. O que isso daqui está nos dizendo? Que se eu adicionar 0,32 kg de DBO, né, matéria orgânica, para cada metro cúbico de lagoa por dia, aquela lagoa anaeróbia vai ser anaeróbia. Não vai ser facultativa, não vai ser aerada, não vai ter oxigênio nela, tá? Essa é uma quantidade de matéria orgânica suficiente para que a lagoa continue sendo anaeróbia. O que a temperatura tem a ver com isso? Se a temperatura está mais baixa, os micro-organismos ficam ali mais lentos, né, mais devagar. Se a temperatura está mais alta, a lagoa aguenta mais, porque os micro-organismos vão estar mais ativos. Tá? Então, essa temperatura ela é muito importante. Mais alta, eu posso mandar carga orgânica que as bactérias vão trabalhar. Se a temperatura está mais baixa, né, as bactérias vão ficar ali mais lentas, então eu tenho que reduzir o TAV. Vocês podem observar isso aqui na tabelinha. Ó. Quanto maior a temperatura, maior o valor do TAV. Quanto menor a temperatura, menor vai ser o valor do TAV. Por quê? Tem a ver com a atividade das microbiana, né, e também das arqueias, né, dos micro-organismos anaeróbios que atuam ali na lagoa anaeróbia. Tá? Não só na aeróbia, na facultativa também vai ser dependente da temperatura. Ok? Carga orgânica a gente multiplica a DBO, tá? Coloquei ali 3.500, então a DBO ali vezes a vazão, tá?
Depois aqui perceba que eu fiz um joguinho aqui de transformação, tá? 74.200 litros por dia, eu transformei em metros cúbicos, tá? Então depois vocês fiquem atentos aqui ao resultado. Qualquer coisa, me avisem se esse resultado aqui estiver errado, né? Confiram isso, meu cálculo está correto. Então, a carga orgânica, que é a DBO vezes vazão, deu isso daqui, ó, 259,7 kg de DBO por dia, ou seja, aquilo que o matadouro está produzindo em termos de DBO, em termos de matéria orgânica, é muito alto, é quase 300 kg de DBO por dia. Né? O que isso daí representa? Que se essa matéria orgânica for lançada no esgoto, no rio, vai consumir do rio, né, quase 300 kg de oxigênio. Tá? Então, é um impacto ambiental muito severo. Esse esgoto precisa ser realmente tratado. Né? Pois bem, então considerando ali a carga orgânica, né, e o TAV, a gente coloca lá. Então o volume da lagoa vai ser a carga orgânica pelo TAV. Então deu 811,5 metros cúbicos, né, o volume total. Como serão duas lagoas, então a gente divide aqui pela metade. Vamos arredondar para 406 metros cúbicos cada lagoa. Até aí, beleza. Agora a gente precisa conferir o TDAH nominal, né, que é o TDAH do projeto. O TDAH é o volume pela vazão. Então a gente pega o volume ali de cada lagoa, tá? Então vai ser 406 dividido pela vazão. Como a gente vai dividir a vazão, né? Vai ser metade da vazão para uma lagoa, metade da outra vazão para outra, são paralelas, a gente divide então a vazão aqui, né? Então vai dar 37,1 metros cúbicos por dia. Dividindo então aqui, dá 11 dias de TDAH. Lembrem que o TDAH numa lagoa anaeróbia, para ela funcionar bem, é no máximo 6. Se eu deixar 11, professor, o que acontece? Vai começar a crescer alga, vai começar a crescer bactérias ali, organismos que são facultativos, que vivem tanto em condições de oxigênio como não, então a lagoa vai desandar, ela não vai funcionar em plena condição de eficiência. Tá? Então a gente precisa mexer nesse TDAH, ele está muito alto, a gente precisa reduzir. Como que a gente reduz? A gente então vai dobrar o volume. Tá? Então a gente vai dobrar o volume. Cada lagoa estava com 406, tá? 406, então a gente vai dobrar. Cada lagoa vai ficar então com 812. Então dobramos o volume aqui. Cada lagoa está com 812 e cada vazão continuou pela metade. Então a gente dobrou o volume da lagoa, aumentou ela e reduziu e continuou na mesma vazão. Fazendo o cálculo aqui, o TDAH deu 5,5 dias, ou seja, está lá até na faixa de 6. Tá ok? Então, as lagoas vão ter volume de cada uma 812 metros cúbicos. Tá? O TDAH aqui está ok. E aí a gente vai reconferir o TAV. O TAV lá do início era quanto? Observar aqui, 0,32. Mas nós mexemos no quê? Nós mexemos no volume. Então a gente precisa conferir o TAV ali mesmo, se a quantidade de matéria orgânica, de carga orgânica que a gente está oferecendo para as bactérias vão ser suficiente para que continue em condições anaeróbias. Então a gente pega o TAV, a carga orgânica ali, tá? A carga orgânica deu 129,8. Por que, pessoal, que a carga orgânica aqui foi 129,8? Porque é a metade, tá? Então, nós temos que a vazão é a metade, então a carga orgânica vai ser a metade. Então, vai metade da carga orgânica para uma lagoa, metade da carga orgânica para outra lagoa. Então, ela vai ser a metade dividido pelo volume. A carga orgânica, não, desculpe, o TAV, taxa de ocupação volumétrica, em cada uma das lagoas foi 0,16. 0,16 kg de DBO por metro cúbico dia está de acordo, né, com o projeto? Tá, então aqui está sim. A faixa inferior é 0,10, então ela deu 0,16, tá ok. Vai continuar sendo uma lagoa anaeróbia. Tá? Então nós temos que o volume de 812 metros cúbicos por lagoa é o adequado. Então a gente vai, a partir disso, calcular as outras dimensões. O volume vai ser 812, o comprimento da lagoa a gente vai descobrir, bem como a largura e a profundidade. Algumas coisas a gente adota, a profundidade tem que ser entre 3 e 5. A gente adota um valor médio, vamos adotar profundidade igual a 4. Tá?
E a relação comprimento-largura? Ela vai ser quadrada? Se for quadrada, a gente adota 1 metro, comprimento-largura. Se não for quadrada, vai ser relação 2:1 ou 3:1, né? No máximo 3:1. Então a gente vai adotar que seja uma lagoa quadrada, comprimento-largura igual a 1 e profundidade igual a 4. Jogou aqui tudo na equaçãozinha do lado aqui, ó. Nós vamos ter que comprimento e largura é igual a 14,2 metros, né? Nível médio de profundidade. Tá? Na metade da lagoa ali, a 2 metros de profundidade, ela vai ter, né, 14,2 metros de largura e 14,2 de comprimento. Inclinação do talude a gente pode adotar, 45 graus, é mais fácil para construir. Borda livre de 0,5. O solo abaixo das lagoas, né, tem que ser compactado com argila para evitar qualquer possibilidade ali de infiltração. E para garantir que não vai haver infiltração ainda, impermeabiliza com manta PAD. Aqui a gente tem a planta dessa lagoa anaeróbia, né? O esgoto entra aqui, ó, 74,2 metros cúbicos por dia, divide metade para uma lagoa, metade para outra lagoa, tá? Essas tubulações aqui de entrada e de saída têm que estar distantes pelo menos 3 metros, tá? Então, como tem 14,2 metros aqui de largura, né? De largura e também de comprimento, a gente pode fazer uma distribuição aqui, ó. Então, vai ter 3 metros para cá, 3 metros para lá, 3 metros para lá, né? Pode ter pelo menos umas 3 tubulações. Eu coloquei 2 aqui, né? Mas eu esqueci de modificar. Pode ter pelo menos 3 tubulações aqui na entrada e 3 na saída. Tá? Então refaçam aí a planta, né? Ou refaçam ali os cálculos e coloquem quantas tubulações forem possíveis na entrada e saída, de forma que no máximo fique 3 metros de distância entre elas. Tá? E também 3 metros de distância entre a última e as bordas. Tá bom? No máximo 3. Tá? Pode ser 2,5, pode ser 2, tá? Mas o adequado ali é ficar em torno de 3. Pois bem, nós temos então 2 lagoas, cada uma com volume de 812 metros cúbicos. Pelos cálculos, se for essa vazão mesmo que operar ali todo dia, se for aquela concentração de DBO ali que opera todo dia, ela vai ser sim uma lagoa anaeróbia com ótima eficiência. Tá? Só que o que acontece na prática? Você projeta para 74,2, mas num dia a vazão aumenta muito, no outro dia a vazão reduz bastante. E aí você vai ter que lidar, né, com essas variações, né, diárias aí, e não dá para fazer muita coisa, né? Infelizmente não dá para fazer muita coisa. Se a vazão está oscilando muito ali no dia, né, mas ao longo dos meses, ao longo das semanas, ela se mantém constante, então beleza, seu projeto está ok. Agora, se a vazão ela é alta por meses e meses, né, e não tem como, aí é importante você reformular, né, essa lagoa, construir uma outra nova, ampliar a existente, colocar uma terceira lagoa, tá? Se a vazão for próxima ao que você projetou, então não tem problema, tá bom? Pois bem, aqui antes de a gente passar para a lagoa facultativa, só tem aqui o perfil longitudinal, né, da lagoa anaeróbia, tá? Então o esgoto, a água residuária vai entrar por aqui, lá por baixo, né, a gente sempre entra uma entrada submersa, pelo menos ali na metade para baixo da lagoa, tá? Nós temos as dimensões aqui, ó, como tem 45 graus de talude, então a partir desses ângulo de 45 graus aqui você consegue dimensionar qual que é o comprimento e largura na base da lagoa, no nível do solo, desculpe, na base da lagoa ali no fundo, né, mesmo, no nível do solo, no nível da água e também na metade da lagoa, tá? Tentem fazer esses cálculos aqui, é coisa simples, tá? Como é 45 graus, então é fácil de usar, né, seno, cosseno, se você quiser utilizar. Se não, você pode só fazer ali uma relaçãozinha, né, de 1 para 1, tá bom? Pois bem, chegamos então às lagoas facultativas, tá? Ficamos ali, né, por volta ali de quase 1 hora falando das lagoas anaeróbias. Realmente elas são muito complexas, né? Embora a gente saiba que existem só organismos aeróbios ali, né, alguns grupos de organismos, mas todo o seu funcionamento, o seu projeto, a ideia por detrás de uma lagoa anaeróbia, ela acaba sendo mais complexa do que a própria lagoa facultativa. Porque na anaeróbia a gente tem que garantir que reações anaeróbias aconteçam. A gente deve vedar
né? Vetar outros tipos de reações que não sejam anaeróbias. Aqui na facultativa, a ideia acaba sendo um pouco mais fácil, porque a gente pode permitir que condições anaeróbias aconteçam no fundo e condições aeróbias aconteçam na superfície. Tá? E como que a gente vai permitir isso? Né? Lembra que na lagoa anaeróbia a gente faz o quê? Dá muita comida, mas muita comida para as bactérias. Aqui na lagoa facultativa a gente vai dar menos comida para elas. Se a gente dá menos comida para elas, vão começar a passar fome, vão começar a aparecer outros organismos aí que não precisam do carbono do esgoto. Vão começar a aparecer as algas. Tá? De onde é que as algas tiram carbono? Não é da matéria orgânica do esgoto. É de onde? É do CO2 da atmosfera. Então a gente dá a oportunidade, vamos dizer assim, nas lagoas facultativas para que outros organismos vivos cresçam, principalmente as algas. As algas fazem o quê? Fotossíntese. Fotossíntese produz o quê? Oxigênio. Então, na superfície da lagoa facultativa tem oxigênio. Não sei se dá para ver aqui, ó, tem uma zona aeróbia, tá? Então, lá na superfície da lagoa tem muita alga. Se a lagoa facultativa estiver verdinha, parabéns para você, a lagoa está funcionando muito bem. Se a lagoa anaeróbia estiver verdinha, né, nota 0 para você, ela não está funcionando bem, né, não deve ter lá algas na lagoa anaeróbia, só na facultativa. Tá? E aí, o que acontece? Lá na superfície tem energia do sol, né, energia luminosa lá, ocorre muita fotossíntese. Pela fotossíntese libera oxigênio e as bactérias aeróbias ali, mais na parte de cima da lagoa, vão pegar esse oxigênio e degradar a matéria orgânica do esgoto. Enquanto que o que sobrou para o fundo ali, onde não tem oxigênio, vai continuar aquelas mesmas reações de ordem anaeróbia. Então perceba que aqui na lagoa facultativa tem espaço para todo mundo. Na anaeróbia não, só para os micro-organismos anaeróbios. Na facultativa tem espaço para as algas, para as bactérias aeróbias, para as bactérias anaeróbias, para as arqueias, todo mundo ali, ó, uma bagunça só, né, mas respeitando uma determinada ordem. Na superfície aeróbia, no fundo anaeróbia. E no meio do caminho ali, os organismos facultativos, né, que são ali os organismos flex. Pode utilizar o oxigênio, se não tiver oxigênio eles pegam nitrato e por aí se encaminham, tá bom? Nas lagoas facultativas também ocorre, né, a sedimentação de alguns sólidos sedimentáveis. Tá? Não é muito da mesma forma que as lagoas anaeróbias, tá? Mas geralmente se tem uma camadazinha lá no fundo de sólidos que acabaram se sedimentando. Tá bom? Pois bem, então, seguindo aqui, nós vamos falar, né, agora das lagoas facultativas. A configuração delas pode ser de duas formas. Ela pode ser implantada sem a lagoa anaeróbia prévia e com a lagoa anaeróbia de forma prévia. Tá? Então, a primeira opção ali, você tem um tratamento preliminar, grade, peneira, caixa de areia, medidor de vazão e pode mandar direto ali uma lagoa facultativa. Quando se faz isso? Geralmente quando você tem uma água residuária que não tem muita areia, né? Não tem, a carga orgânica é mais baixa, então você pode mandar direto uma lagoa facultativa. Tá? Mas o mais comum no Brasil é utilizar o sistema chamado australiano, né? Que provavelmente foi desenvolvido, né, lá na Austrália. Imagino eu, né? Não tenho certeza dessa informação, mas a gente utiliza esse nome aqui no Brasil. Essas lagoas de estabilização do tipo sistema australiano, ela tem a configuração. O preliminar, né, grade, peneira, caixa de areia, medidor de vazão. Aí vem uma lagoa anaeróbia, já falamos sobre ela, e vem uma lagoa facultativa. Tá? Lagoa anaeróbia, mais seguida de lagoa facultativa, é o sistema de tratamento mais utilizado no Brasil. Tá? É muito comum. Você pega a imagem de satélite aí, sai andando pela cidadezinha, vocês vão ver lá vários, né, recortezinhos lá que representam, dentro das estações de tratamento de esgoto, que representam as lagoas anaeróbias, lagoas facultativas. São quadradozinhos, retângulos que mostram o quanto que é utilizado. Por que é muito utilizado no Brasil? Porque aqui é um clima quente pra caramba. Eu estou gravando essa aula aqui, deve estar beirando os 40 graus Celsius nessa sala aqui. E aí lá fora da mesma forma. Então, como o Brasil é um país de clima muito quente, né, e muita radiação solar, é ótimo, mas ótimo para funcionar
essas lagoas facultativas, porque tem muito sol, as algas crescem de uma beleza, uma concentração muito alta. Né? A lagoa anaeróbia não tem alga, mas tem bactérias que quanto mais alta a temperatura, mais elas trabalham, mais ativas. Então, para funcionamento de sistemas aeróbios e anaeróbios, quanto mais alta a temperatura, melhor. Claro que chega a um limite, né? Passou muito ali dos 40 graus, já começa a dar problema, mas 30 graus, que é realmente o que acontece no Brasil quase todo, né? As lagoas facultativas são ótimas, tá? Aqui um exemplo aqui da Et Sapo, que é aqui em Rio Verde, tá? Et Sapo, que é do Córrego do Sapo, tem um córregozinho passando aqui próximo. Nós temos duas lagoas anaeróbias aqui em paralelo, tá? Então a gente já dimensionou as lagoas, né? Já ensinei como dimensiona. Aqui elas não são quadradas, né? Elas são retangulares aqui em planta. Logo depois dessas duas anaeróbias, nós temos outras duas facultativas, tá? Então perceba que aquilo que eu falei para vocês lá no início da aula, lagoa anaeróbia, ela é pequenininha em termos de área, mas ela é profunda. Lagoa facultativa, ela é rasa, mas ela é muito larga, né, em termos de área, né, de extensão. Então tem uma área muito grande. Essas outras 4 últimas aqui são lagoas de maturação. Não vamos falar nelas aqui hoje, né, fica para um outro momento. Mas aqui só para vocês terem uma noção, uma dimensão de como grandes são elas, tá? Por exemplo, essa lagoa facultativa aqui tem mais de 200 metros de comprimento. Tem lagoas ali que chegam a 500 metros ali de comprimento, às vezes até mais. Tá? Então exige muita, mas muita área. É um dos problemas desses tipos de lagoa, né? As lagoas, sistema australiano. Exige muita e muita área. Por exemplo, aqui em Rio Verde, cada hectare é mais de 100 mil reais. Imagine para você construir essas lagoas aqui, né? Você tem um preço da terra tão grande, tão alto, tão elevado, e a gente então demanda muita área. É um dos pontos negativos das lagoas, do sistema de lagoas de estabilização como um todo, tá? Pois bem, então configurações das lagoas facultativas, né? Eu falei para vocês que geralmente elas são retangulares, né? Em plantas. Então veja aqui, ó, tem 3 lagoas anaeróbias seguidos de 3 lagoas facultativas. Elas são retangulares aqui em planta. Porém, se a gente observar essa outra figura aqui, ó, tem toda uma bagunça de uma geometria que eu não sei nem dizer que forma geométrica é essa. É uma figura ali quase que voltada àqueles desenhos do cubismo lá, né, que a gente vê e não entende muita coisa, né, que são pessoas às vezes que não entendem de arte, como eu, por exemplo, né? Mas a gente vê que a geometria dessas lagoas aqui são bastante complexas, né? Se são efetivas, né? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu prefiro um negócio mais do nível de engenheiro mesmo, né? Todo retangular mesmo ou quadrado, tá? Pois bem, mas o mais comum é do tipo aqui retangular quadrado. Essas outras formas geométricas aqui é um negócio que às vezes só se você não tiver uma área, né, muito bem definida ali, você vai aproveitando o que tem da área, mas não é o comum. Pois bem, condições, configurações e características, elas são rasas. Né? Da forma que eu falei para vocês, que a lagoa anaeróbia ela é funda para não entrar luz, aqui a gente quer que entre luz, pelo menos na camada de cima. Então elas são mais rasas, de 1,5 m até 3 e tem uma área muito grande. Área elevada e profundidade menorzinha para entrar luz. A eficiência é muito alta, porque em cima tem reações aeróbias, no meio anóxica, no fundo anaeróbia. Então, somando tudo isso daí, a gente tem uma eficiência bastante alta. Tá? Pode chegar a uma lagoa, né, isolada, só a facultativa, a 80%. Se você somar anaeróbia e facultativa, com certeza vai dar bem próximo a 80%. Tá? Pois bem, elevado o tempo de detenção hidráulica nominal. Tá? Então por que a gente tem que deixar o esgoto lá muito tempo? Na anaeróbia, se você deixar muito tempo, cria algas. Então por isso tinha que ser um TDAH baixo. Agora a gente quer que crie-se algas, né? Que tenha muita algas. Então a gente tem que deixar um TDAH alto. Tá? Então na anaeróbia de 3 a 6 dias, na lagoa facultativa, muitos dias, né, na taxa até de meses, a gente vai ver um pouco mais à frente. Coloração esverdeada é um bom sinal, e como a gente falei para vocês anteriormente, né, menor carga orgânica, ou seja, você dá menos alimento para as bactérias, elas vão comer menos. Tá? Com isso, as bactérias vão comer menos, vai começar a surgir organismos facultativos, algas, né? Você vai dar oportunidade para outros organismos
que utilizam de carbono que não seja da matéria orgânica do esgoto, né? Como eu falei para vocês, as algas. Tá? Relação comprimento-largura varia de 2 até 4, tá? Então elas são sempre ali na forma retangular, né? Ou raramente, às vezes, né, se utiliza aquelas formas esquisitas ali. Relação comprimento-largura de 2 a 4, geralmente se constrói duas, mas é comum também se observar apenas uma. Vocês podem ver, tinha uma figura um pouco mais acima aqui, deixa eu só voltando algumas imagens, a gente tinha mostrado apenas uma única, essa daqui é um exemplo, ó. Tem duas paralelas aqui anaeróbia e para elas construiu apenas uma facultativa. Pode acontecer, mas o grande comumente utilizado é a seguinte configuração, né? Duas paralelas anaeróbia e depois duas paralelas facultativas, como vocês podem observar aqui, né, no caso da Etsapo, né, no caso dessas outras estações de tratamento de esgoto aqui pelo Brasil. Tá bom? Mesmas recomendações da anaeróbia vale para a facultativa. A tubulação de entrada deve ter no máximo 3 metros, então os tubos aqui têm que ser distribuídos, ó, 2, 3, 4, 5, o máximo possível, respeitando a distância ali de próximo a 3 metros, entrada e saída, inclinação do talude de 45 a 60, impermeabilização com PAD e borda livre de 50 centímetros. Tá? E aí, enfim, nós chegamos ao dimensionamento, que também considera a especificação de carga como método. Né? Lembre o que é a especificação de carga. É baseado na carga de poluente que introduz ali no sistema de tratamento, eu vou esperar uma determinada eficiência. Tá? E aí, como já adiantei para vocês, na lagoa anaeróbia, a taxa de aplicação é volumétrica. Aqui, na lagoa facultativa, a taxa de aplicação é superficial. Então, vai ser em termos de área. Tá? Então, lá no TAV, vai ser superficial em termos... Desculpa, lá no TAV, vai ser taxa de aplicação volumétrica, em termos de metro cúbico. Aqui, no TAS, a taxa de aplicação superficial vai ser em termos de área, então hectares. Tá? Então tem-se essa pequena diferença. Mas a ideia é basicamente a mesma, utilizar de equações para calcular o TAS, utilizar de equações para calcular a área. A área vai ser o quê? Carga orgânica pelo TAS. A gente já sabe calcular a carga orgânica, é concentração vezes vazão. E o TAS, a gente utiliza essa equação aqui bastante comum, a equação de Mara, que correlaciona a temperatura com a taxa de aplicação superficial mais adequada. Aumentou a temperatura, eu posso aplicar um maior TAS. Reduziu a temperatura, eu vou ter que reduzir o TAS de forma a estar dentro dessa faixa aqui, ó, 240 até 350 kg de DBO por cada hectare de lagoa por dia. Tá? Então, anotado essas fórmulas, aqui a gente vai ter que dar muita atenção ao TAS, taxa de aplicação superficial. Ele vai ser mais importante que o TDAH. Na lagoa na aeróbia era o contrário. O TDAH era mais importante que o TAS, porque o TDAH tinha que ficar lá entre 3 e 6. Se for abaixo, não vai funcionar a lagoa. Se for acima, vai crescer muita alga, não vai funcionar a lagoa, né, para o TDAH. Aqui o TDAH é adequado que fique entre 15 e 45 dias, para dar tempo que as bactérias ali e que as algas, né, se desenvolvam, mas se não ficar dentro desse intervalo, ficar mais de 45 dias, não tem problema. Se ficar para mais, simplesmente não vai causar grandes problemas. Tá? A gente tem que dar muita atenção ao TAS. Vamos analisar por que disso. Se o TAS ele for baixo, vai faltar alimentos para as bactérias. Tá? Então a eficiência do sistema vai ser reduzida. Então o TAS não pode ser abaixo daquele valor ali, né, de 240, porque senão falta alimento para as bactérias. Se o TAS for muito alto, o que vai acontecer? Vai ser excesso de alimentos. Ela vai começar a se transformar no quê? Numa lagoa anaeróbia. Então o TAS vai ter que ser bastante controlado. Se ficou muito baixo, não vai ter alimento para as bactérias. Se for um TAS muito alto, vai começar a transformar a lagoa facultativa em anaeróbia. Vai sufocar essa lagoa, o que a gente não quer. Então o TAS vai ter que estar entre 240 e 350. E o TDAH? Se o TDAH for baixo, abaixo ali de 15 dias, as algas não vão crescer o suficientemente, tá? De forma suficiente. Então o TDAH não pode ser abaixo de 15.
Acima de 45, pode? Pode, né? Simplesmente vai ser um tempo desnecessário que não vai aumentar a eficiência, a gente vai só desperdiçar um pouco de área. Mas a gente vai ver que em alguns casos o TDAH vai ter que ser acima de 45 dias para a gente achar um TAS adequado, tá? E com isso eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer por meio desse exercício. A gente vai dimensionar lagoas facultativas, né, por uma água residuária de curtume. A concentração de DBO do esgoto bruto, né, desse curtume lá, é de 4.100 miligramas por litro. A vazão vai ser 18.700. Só que aqui a gente vai considerar diferente. Que tem um tratamento preliminar, eu coloquei lá uma ótima peneira que vai remover um pouco de matéria orgânica, 5%. E depois dessa peneira tem uma lagoa anaeróbica que vai remover 50% da matéria orgânica. Então, ou seja, a gente vai ter que retirar, né, dessa concentração aqui de DBO 5% e depois mais 50%. Ou seja, vai ser 4.100, né, menos 55%, porque só 45% do efluente aqui bruto vai chegar na lagoa facultativa, porque ele já foi tratado previamente. Temperatura do ar, 21 graus Celsius. Primeira coisa, então, a gente calcula o TAS, a taxa de aplicação mais adequada para aquela temperatura, no mês mais frio, né, jogando aqui na fórmula, temperatura tal, achou o TAS de 272 kg de DBO. Tá? Então, o TAS vai ser esse valor. E a carga orgânica? Vai ser a DBO vezes a vazão vezes o 45%. Né? O que isso daí representa aqui? Perdeu 5%, o 4.100 perdeu 5% no tratamento preliminar e perdeu 50% na lagoa anaeróbica. Ou seja, nós só teremos 45% do 4.100. Tá? Multiplica aqui pela vazão, porque a vazão não perde, só perde a DBO. Então a carga orgânica que vai entrar na lagoa facultativa vai ser só esse valor aqui. Ó. Muito importante você fazer esse abatimento nos sistemas preliminares ali de tratamento. Tá? Então, dividiu agora no segundo passo, dividiu a carga orgânica pelo TAS, nós vamos então ter a área. Tá? A área total das lagoas facultativas vai ser o quê? 0,13 hectares. Então, muito importante, esse resultado aqui, ó, pessoal, dá em hectares. Então, vai ser 0,13 hectares, você multiplica por 10.000, você vai ter em metros quadrados. Então, vai ser 1.300 metros quadrados. Como vão ser duas lagoas, 650 cada. Então, nós vamos ter Lagoa 1 em paralelo com Lagoa 2, 650 metros quadrados. Vamos calcular o volume, tá? O volume dessas lagoas, tá? A área de cada lagoa 650. A gente vai adotar que a profundidade 2 metros, tá? Então, ela pode ser de 1,5 até 3, a gente vai adotar ali 2. Então, 2 metros de profundidade, relação comprimento-largura de 3. Jogando aqui tudo dentro dessa equaçãozinha, nós temos que a largura vai ser 14,7 metros e o comprimento vai ser 44,1. Se multiplicarmos, né, comprimento vezes largura vezes a profundidade, o volume de cada uma das lagoas vai ser o quê? 1.300 metros cúbicos. Tá? Refaço esse cálculo aí para ver se eu estou correto, se o resultado bate com o meu. Tá? Mas a ideia é, a partir da área, achou comprimento e largura vezes profundidade, achou o volume dessa lagoa. Para que eu preciso saber o volume? Para verificar o TDAH. O volume de cada lagoa é 1.300, vou dividir pela vazão. Quanto que é a vazão? Né? Como são duas, né? É dividido ali em duas, uma paralela à outra, eu vou dividir essa vazão aqui por 2. Então vai ser 9,35 metros cúbicos por dia. Dividindo aqui deu um TDAH de 139 dias, né? Ou seja, mais de 4 meses, né? Mais de 4 meses ali de TDAH. É um valor muito, mas muito alto. Vamos tentar abaixar ele? Tá? Vamos tentar abaixar esse TDAH? Como eu falei lá anteriormente, se a gente voltar aqui, um TDAH muito alto não implica em reduzir ou aumentar a eficiência, né? Vai manter a mesma coisa, só que a gente vai desperdiçar área. Então vamos tentar ali, né, reduzir ali aquele TDAH, vamos tentar mexer alguma coisa no sistema de tratamento. Então vamos ajustar o TDAH. Vamos usar o TAS máximo. A gente pode fazer várias e várias tentativas, seguir para várias linhas. Vamos adotar duas abordagens. Eu vou modificar o TAS
Como o TAS aqui estava em 272, eu joguei lá para cima. Tá? Joguei o TAS lá para cima. Vou trabalhar então com o TAS de 350. E modifiquei o valor da profundidade. Ao invés de trabalhar com a profundidade de 2 metros, vamos trabalhar com uma menorzinha, de 1,5. Fazendo essas modificações aqui, a gente chega a uma área um pouco diferente, mais reduzida. A gente chega a um volume mais reduzido ainda, né? Ao invés de cada uma lá dos volumes ser 1.300, eu consegui abaixar ali para quase a metade, tá? Então 739,7,3 metros cúbicos, tá? Esse volume a gente vai recalcular o TDAH novamente, tá? Então pegou o volume tal, dividiu lá por 9,35, chegou um TDAH ali mais próximo aos 45, ou seja, 79 dias. Não dá para mexer muita coisa, porque o TAS já está no limite, né? O TAS, se eu aumentar o TAS, eu reduzo o TDAH. Só que eu não posso fazer com que essa taxa de aplicação superficial seja acima de 350, porque, como já vimos aqui, é o limite. Tá? Não posso dar mais alimento para as bactérias do que isso. Tá? Porque se eu fizer isso, a lagoa facultativa vai começar a virar anaeróbia. Tá bom? Então eu fiz um jogo aqui na matemática, mexi a profundidade dentro da faixa que é permitido, mexi no TAS dentro da faixa que é permitido, de forma a ajustar o TDAH. O TDAH, por sua vez, então, a gente verificando ali, ó, o TDAH está um pouquinho acima, né? Tá lá relativamente, na verdade quase o dobro, né? Mas tá mais acima, bem acima dos 45, mas isso não implica em tantos problemas. É melhor que o TDAH esteja acima, né, da faixa adequada do que abaixo. Se estiver abaixo, é problema. E o TAS a mesma coisa, né? O TAS está dentro da faixa, mesmo que esteja lá no limite, não vai comprometer tanto assim, né, o sistema de tratamento de esgoto. Então a gente tem que sempre conferir TDAH, taxa de aplicação, seja volumétrica na lagoa anaeróbia, seja superficial aqui na lagoa facultativa, de forma a gente fazer com que cada uma dessas lagoas foi projetada para ser anaeróbia? Tem que ser anaeróbia. Foi projetada para ser facultativa? Tem que ser facultativa. Como a gente controla isso? Analisando o TDAH e analisando taxa de aplicação, volumétrica ou superficial. Tá? Então, o volume então, de cada uma da lagoa facultativa depois dos ajustes ficou então 739,3. A gente volta lá para os cálculos, né? Relação comprimento-largura a gente adota 3. Jogou aqui dentro, então a área vai ser tanto, relação comprimento-largura 3, largura vai ser 12,8 e comprimento 3,8. Ou seja, o que a gente fez? A gente reduziu o tamanho da lagoa, né? Antigamente ela estava quanto? 14,7, 44,1. A gente reduziu o tamanho dela, né? Economizou área e mesmo assim ela vai funcionar, porque o TAS está lá no limite e ainda está funcionando beleza. Tá? Enquanto isso, as recomendações, né, construtivas são essas, né? O talude 45 graus, a borda livre 50 centímetros, abaixo da manta de PAD tem solo compactado com argila, né? Acima dessa argila você impermeabiliza com manta e com isso você evita que tenha infiltrações. E por fim, né, finalmente nós chegamos aqui a planta da lagoa facultativa. O esgoto vai chegar aqui nessa direção, dividir metade para um lado, metade para o outro. Vai ter as tubulações aqui de distribuição. Depois vocês façam aí, não vão ser só 2 tubulações, né? Vão ser 3 ou 4, de forma que sejam 3 metros de distância de uma para outra. Se você colocar só uma ou só 2, corre o risco de acontecer curto-circuito hidráulico. Ou melhor é seguir a recomendação de 3 em 3 metros, né, de uma tubulação para outra aqui, tanto na entrada como na saída de cada uma das lagoas. Tá? Na saída, junta novamente e vai para a próxima unidade de tratamento. Aqui o perfil longitudinal, como o talude aqui é 45 graus, acontece a mesma coisa da lagoa anaeróbia. Tá? Vocês podem, a partir desses 45 graus, calcular a comprimento e largura na base, no nível do solo, na metade da lagoa e no nível da água, tá bom? E aí, bem diferente da lagoa anaeróbia, a entrada de esgoto vai ser aérea, tá? Então é até bom você ter
um esgoto caindo aqui, ó, fazendo uma espécie de uma cascata, que aí vai turbilhonar, vai introduzir oxigênio, tá? Porque na lagoa facultativa é bom o oxigênio, ok? E aí, então, pessoal, perdão pela aula extensa, mas não teve como resumir mais do que isso. Eu tentei resumir todo o livro ali do volume 3, né, do Von Sperling, né, que tem mais de 200 páginas, em esse vídeo aqui que durou 1h30 mais ou menos, tá? Mas aqui tem todo um resumo de lagoas anaeróbias e lagoas facultativas que vocês podem utilizar aí para dimensionamento, né, na vida profissional de vocês, né, na realização de concursos e por aí vai. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar de reatores anaeróbios, vamos falar de tanque séptico, vamos falar de reator WASB, entre outros sistemas anaeróbios. Hoje a gente já deu uma introduçãozinha da lagoa, mas aí eu deixei a lagoa anaeróbia dentro dessa classe aqui, né, de lagoas. E no próximo vídeo a gente vai falar de outros reatores anaeróbios, além da própria lagoa que a gente falou hoje. Tá bom? Até lá!